Esse avião desapareceu há 35 anos. Depois, foi descoberto com 92 esqueletos humanos em perfeito estado dentro dele. Já este outro sumiu nos ares e reapareceu 37 anos depois, sobrevoando a Venezuela. Este outro perdeu o teto e foi submetido a uma aterrissagem forçada. Agora, será que teve sucesso? Muitos acontecimentos enigmáticos na história da aviação deixaram o mundo inteiro perplexo e os cientistas perplexos. No vídeo de hoje, vamos apresentar os 10 eventos mais aterrorizantes que ocorreram durante o voo, agitando o mistério que envolve os céus, desde desaparecimentos inexplicáveis até situações enigmáticas. Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. O voo 914 ocorreu no ano de 1955, quando o voo 914 decolou do aeroporto de Nova York com destino a Miami, na Flórida. A viagem deveria levar apenas algumas horas, mas aconteceu algo bastante estranho. O avião desapareceu por 37 anos inteiros. Acredite, isso é muito tempo. Após esse longo período, uma aeronave reapareceu em Caracas, que fica na Venezuela. As pessoas que estavam dentro do avião ficaram extremamente surpresas e um pouco assustadas, pois tudo havia mudado muito. Enquanto estavam desaparecidas, o piloto do avião fez algo incomum e lançou um pequeno calendário pela janela. Imagine só um calendário voando pelo céu. E então, o avião desapareceu novamente, como se fosse um truque de mágica. A história se tornou ainda mais misteriosa porque os governos da Venezuela e dos Estados Unidos pegaram o calendário e as gravações que a aeronave tinha feito. Eles não revelaram a ninguém o que havia acontecido. Isso se tornou um segredo. O que estaria escondido sob o véu do silêncio governamental? A desinformação gerou um caldeirão de teorias, e a curiosidade pública fervia como um líquido prestes a ferver. Algumas pessoas acreditam que o avião entrou em um portal mágico no tempo, como nos filmes, e por isso ficou ausente por tanto tempo. Outros especulam que a aeronave teria viajado por um túnel oculto no tempo e retornado ao presente. Imagine um passageiro a bordo, olhando pela janela e vendo cenas de diferentes épocas, do passado remoto ao futuro distante. O que ele teria testemunhado? Que segredos da humanidade poderiam ter sido revelados a ele? O curioso é que não temos provas concretas do que realmente ocorreu. Parece até um enredo de cinema, não acha? Mas o mistério não termina aí. Nas redes sociais, surgiram relatos de avistamentos estranhos em diferentes partes do mundo. Testemunhas afirmam ter visto uma aeronave idêntica à desaparecida cruzando os céus em momentos inesperados, como se estivesse tentando se comunicar com aqueles que a aguardam. Seria um sinal, uma tentativa de retorno, ou uma mensagem de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Enquanto isso, os especialistas tentam desvendar o enigma. Físicos e teóricos da conspiração debatem fervorosamente, propondo que o avião poderia ter sido uma vítima de experiências secretas de viagem no tempo. E se, de fato, o governo estivesse escondendo uma tecnologia revolucionária que poderia mudar o curso da história? A cada dia, novas informações e teorias emergem, alimentando a imaginação coletiva. O que aconteceu com aquele avião? E se ele estiver por aí, flutuando em uma dimensão paralela, aguardando o momento certo para retornar? As possibilidades são infinitas, e o mistério continua a nos prender, como um feitiço que nos envolve e nos faz questionar a natureza da realidade. Prepare-se, pois essa é apenas a ponta do iceberg de uma história que pode se desdobrar em algo ainda mais extraordinário. O inacreditável voo 243 ocorreu em 1988, no dia 28 de abril, quando uma aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Quilo com sua equipe de 5 membros e 90 passageiros a bordo. Seu destino era Honolulu. Nada fora do comum foi percebido durante a inspeção pré-decolagem. A aeronave parecia estar em ótimas condições, considerando que já havia realizado 3 voos entre Honolulu e Kauai. A decolagem transcorreu normalmente até que ele atingiu sua altitude de 24 mil pés. Foi então que uma parte do teto do lado esquerdo cedeu, com um som assobiante, inicialmente não percebido pelo capitão. A aeronave começou a oscilar de um lado para o outro. Logo, os controles ficaram soltos, sinalizando um problema grave.
Um dos oficiais a bordo notou destroços flutuantes na cabine. Ao olhar para trás, viu que a porta da cabine havia sido arrancada, revelando o céu azul acima. Em seguida, uma grande parte do teto foi arrancada. Nesse momento, a comissária de bordo, Clarabella, de 58 anos, foi sugada para fora da aeronave, próxima à quinta fileira de assentos. Infelizmente, seu corpo nunca foi recuperado. Apesar de a maioria dos passageiros estar com os cintos afivelados, 8 pessoas sofreram ferimentos graves. O piloto, que estava no comando no momento do incidente, perdeu o controle da aeronave. Foi então que o capitão, Schonensteiner, assumiu os comandos e realizou uma aterrissagem forçada. A equipe declarou situação de emergência e desviou para o aeroporto de Luiz, onde realizaram um pouso forçado. Durante a aproximação, o motor esquerdo apresentou falhas e havia incerteza sobre a posição correta do trem de pouso dianteiro. Felizmente, conseguiram pousar com sucesso 13 minutos após o incidente. Após o pouso, os escorregadores de evacuação foram acionados e os passageiros foram rapidamente retirados da aeronave. A história trágica do avião sem comandante começou com uma rota programada para a aeronave decolar de Larnaca, destinando-se a Praga, com uma parada no Aeroporto Internacional de Atenas. Ao chegar lá, dentro de Londres, uma equipe chegou anteriormente e observou problemas de navegação. Durante uma inspeção, foi solicitado que um engenheiro de solo realizasse um ajuste manual do sistema de pressurização, evitando o uso do motor da aeronave. Contudo, após a conclusão da tarefa, ele teve dificuldades em reverter para o modo automático. Curiosamente, mesmo após a aeronave retornar ao serviço, a equipe não notou a configuração incorreta do sistema de pressurização. E olha que eles haviam verificado 3 meses antes. Então, a decolagem ocorreu com o sistema de pressurização ainda definido para manual e a válvula de saída traseira parcialmente aberta. À medida que a aeronave ganhava altitude, a pressão na cabine diminuiu gradualmente. Ao atingir a marca de 12.000 pés, apenas o alarme de altitude estava ativo, cujo objetivo era impedir uma altitude maior, mas a tripulação confundiu esse aviso como um alerta de configuração de decolagem. Alertas adicionais no painel superior da cabine foram acionados à medida que a aeronave continuava a subir. Quando chegou a 18.000 pés de altitude, as máscaras de oxigênio foram ativadas automaticamente para os passageiros. O capitão comunicou ao centro de operações da Hélios, informando erroneamente que o aviso de configuração de decolagem estava ativo. Enquanto isso, as luzes do ventilador de resfriamento pareciam apagadas para ele. A aeronave continuou sua subida até atingir o nível de voo de 34.000 pés, sendo monitorada pelo controle de tráfego aéreo de Micose. No entanto, a comunicação com a aeronave começou a falhar. Nesse ponto, as forças militares gregas foram acionadas. Os militares avistaram a aeronave, notando que o primeiro oficial estava desmaiado nos controles e o assento do capitão estava vazio. O comissário de bordo, Andreas, na tentativa de controlar a situação, apesar de ter alguma habilidade para pilotar, não possuía a licença para o Boeing 737. Mesmo assim, ele tomou uma medida corajosa para tentar garantir a segurança, enfrentando o incêndio no motor esquerdo devido à falta de combustível. A aeronave desviou-se de sua rota original, perdeu altitude. Após um período de tensão, os motores falharam. 10 minutos após a falha do motor esquerdo, o motor direito também pegou fogo. O resultado final foi a queda da aeronave nas colinas próximas à Gramática, a 40 quilômetros de Atenas. Infelizmente, todas as 121 pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, faleceram. As circunstâncias podem surgir quando uma série de eventos se alinham de forma trágica. A aterrissagem milagrosa do voo 36 trouxe a única sobrevivente. Aqui entra em cena o voo Chat 367, que partiu de Testo com destino a Belgrado, fazendo escalas em Copenhague, na Greve, no dia 25 de janeiro de 1972. A história se inicia com uma confusão de controle aéreo, que interveio nos voos de 2 comissárias de bordo chamadas. Uma delas estava prestes a enfrentar um destino inimaginável. O voo decolou às 13h30 do dia 26 de janeiro, com a escala bem-sucedida em Copenhague às 14h30. Cerca de 45 minutos depois, uma explosão dilacerou a aeronave, espalhando destroços sobre a vila tchecoslováquia de Serpas. Cameron, dos 20 passageiros e tripulantes,
Berna foi encontrada nos escombros por um morador chamado Bruno Ronca, um médico veterano da Segunda Guerra Mundial. Bruno manteve-a viva até a chegada das equipes de resgate. Os investigadores de segurança aérea identificaram um detalhe que fez toda a diferença. Ela ficou presa por selagem do avião, por um cartão de alimentação. A despressurização da cabine expulsou os demais passageiros e tripulantes da aeronave, levando-os à queda fatal. No entanto, a fuselagem que restou pousou em um ângulo na densa vegetação arborizada de uma montanha coberta de neve, o que, com o impacto, a pressão arterial naturalmente baixa, desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência. O rápido desmaio após a despressurização evitou que seu coração cedesse ao impacto. Após a aterrissagem, enfrentou uma árdua jornada de recuperação. Ela passou dias em coma com fraturas no crânio, hemorragia cerebral, 2 pernas quebradas, 3 vértebras quebradas e várias outras lesões graves. Ficou paralisada e sofreu de amnésia total. O impressionante resgate no voo 5390 ocorreu em um cenário em que o piloto iniciou uma decolagem rotineira e depois entregou o controle ao piloto Lancaster. Enquanto os pilotos soltavam seus cintos de segurança, cerca de 30 minutos depois, quando o avião estava aproximadamente, ocorreu um evento inimaginável. A tripulação da cabine estava prestes a iniciar o serviço de refeição quando um estrondo ensurdecedor ecoou. Em um piscar de olhos, a cabine se encheu de condensação, enquanto o painel esquerdo do para-brisa, no lado de Lancaster, se separou da fuselagem dianteira. Imediatamente, a força da descompressão impeliu Lancaster para fora de seu assento, com seus joelhos ficando presos aos controles de voo. Assim, sua parte superior do corpo ficou exposta ao vento gelado. O piloto automático foi desativado, resultando em uma rápida descida. A porta da cabine de comando foi arrancada para dentro, bloqueando o controle do acelerador, o que levou a aeronave a ganhar velocidade. Durante a emergência, os comissários de bordo tomaram ação imediatamente, antecipando um pouso de emergência. No entanto, o avião não estava equipado com oxigênio suficiente para todos a bordo. Arkson realizou uma descida de emergência para uma altitude com compressão de ar adequada e reativou o piloto automático. Um pedido de socorro foi transmitido, mas o ruído do vento dificultou a audição das respostas do controle de tráfego aéreo, atrasando ligeiramente os procedimentos de emergência. Finalmente, eles ouviram a autorização para um pouso de emergência no aeroporto. No momento do pouso, a equipe percebeu que Lancaster, apesar de congelado, machucado e com fraturas, havia sobrevivido. O enigma do voo desaparecido ocorreu em 30 de janeiro de 1979, quando um Boeing desapareceu durante sua rota do Aeroporto Internacional de Los Angeles, alcançando seu destino final. Essa aeronave de carga decolou do Aeroporto Internacional de Narita às 20h23 e foi vista pela última vez às 20h45. Esperava-se que a tripulação fizesse contato via rádio às 9h23. Porém, infelizmente, isso nunca aconteceu. O contato via rádio foi perdido a cerca de 200 quilômetros de Tóquio. O que torna a incidência de seu desaparecimento ainda mais misteriosa é que a carga a bordo incluía 53 pinturas valiosas de Manabuma-bi, retornando de uma exposição em Tóquio. Essas pinturas foram avaliadas em 1,2 milhão de dólares e a aeronave estava transportando-as como carga. No entanto, nem os destroços do avião nem as pinturas foram encontrados, gerando diversas teorias sobre o que poderia ter ocorrido. Uma das teorias sugere que a tripulação de 6 membros do voo poderia ter conspirado para roubar as valiosas obras. Especula-se que um defeito grave pode ter causado a destruição completa da aeronave, deixando nenhuma evidência para trás. Qual sua opinião sobre esse voo? Deixe aqui nos comentários. O desaparecimento de uma lenda da aviação, Amelia Earhart, tornou-se um marco na história. Ela se tornou uma pioneira na aviação e uma defensora dos direitos das mulheres. Em 1928, Amelia se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico em uma aeronave, apenas um ano após Charles Lindbergh ter realizado um voo solo transatlântico. Naquele voo, Amelia era uma passageira sem treinamento, pilotada por filmes. 4 anos depois, Amelia se tornou a primeira mulher a realizar um voo solo transatlântico. Essa conquista lhe rendeu reconhecimento nos Estados Unidos, e ela continuou a quebrar recordes, incluindo o primeiro voo solo bem-sucedido. Apesar de suas conquistas, Amelia tinha um sonho: realizar uma circunnavegação ao redor do globo, passando o mais próximo possível da linha do Equador. Ela escolheu o capitão como copiloto e navegador, bem como Fred Nona,
um experiente capitão de navio, para acompanhá-la em uma aeronave especialmente designada para ela, chamada de Laboratório Voador. Eles anunciaram oficialmente o plano de circunnavegação, que cobriria cerca de 29 mil milhas ao redor do globo, durante a jornada, com diversas paradas, incluindo destinos como Porto Rico, Suriname, Brasil, Senegal e Índia. A viagem ocorreu conforme planejado, até que Amélia e Nona partiram da ilha de Nova Guiné no dia 2 de julho de 1937. Eles deixaram a ilha de Nova Guiné para realizar a etapa mais desafiadora, voar por mais de 2.000 milhas sobre o oceano aberto em direção à pequena ilha holandesa. O navio chamado SCGC estava posicionado na ilha para auxiliar na navegação. Porém, em algum momento durante as 20 horas de voo, Amélia e Nona desapareceram. O último relatório de posição conhecido situava-se perto das ilhas sob o atual comando de Papua Nova Guiné. As últimas mensagens de rádio recebidas informavam sobre a situação, mas a aeronave desapareceu no meio do voo sobre o Oceano Atlântico. Na época, acreditava-se que o avião havia caído, e vários esforços de busca foram realizados ao longo dos anos para localizar qualquer vestígio do avião ou dos passageiros. No entanto, nada foi encontrado e, após anos de buscas, o desaparecimento foi considerado um mistério sem solução. Entretanto, o inexplicável aconteceu 3 décadas e meia depois. Em 12 de outubro de 1989, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, testemunhou uma cena surreal quando uma aeronave não autorizada circulou a base aérea. Controladores de tráfego tentaram contato, mas não receberam resposta. O avião pousou perfeitamente, aparentemente em bom estado. Contudo, o que as autoridades encontraram ao se aproximar da aeronave deixou todos perplexos. Esqueletos perfeitamente preservados, incluindo 88 passageiros e 4 tripulantes. O que mais chocou foi que todos estavam acomodados em seus assentos, como se o tempo tivesse congelado. O piloto, capitão Miguel Vitor Cury, também foi encontrado esquelético, com as mãos nos controles. O enigma do motor perdido ocorreu quando um avião, com 32 anos de operação, viajava de Atlanta para Baltimore. Um evento aterrorizante ocorreu no ar, um estrondo repentino ressoou pela cabine, e uma nuvem de fumaça rapidamente encheu o espaço. O capitão, assim como todos a bordo, percebeu que o avião havia perdido um dos motores e que medidas estavam sendo tomadas para um pouso de emergência. O medo tomou conta dos passageiros, e alguns começaram a entrar em pânico. Com o avião desacelerando, muitos passageiros pegaram seus telefones para enviar mensagens a seus entes queridos. Um passageiro conseguiu gravar um vídeo que captou um momento aterrorizante. Uma peça de metal estava se movendo dentro do motor, emitindo um brilho laranja, enquanto se preparavam para um pouso de emergência. Felizmente, o voo, com 154 pessoas a bordo, pousou com segurança. O mistério do voo 411 da Airlines ocorreu em dezembro de 1972, quando um LD-11 da Dyston Airlines caiu no pântano Everglades, na Flórida. A aeronave estava viajando de Nova York para Miami, com 163 passageiros e 13 tripulantes a bordo, totalizando 176 ocupantes. A viagem começou sem problemas, mas, ao se aproximarem de manhã, a tripulação percebeu uma falha na indicação na cabine. Eles não perceberam que o piloto automático tinha se desconectado, resultando na perda de altitude e na queda do avião. O acidente resultou na morte de 101 ocupantes, mas também marcou o segundo acidente aéreo mais mortal na história dos Estados Unidos na época. Apesar de 75 pessoas terem sobrevivido, a tragédia deixou uma marca indelével na história da aviação. Dias após o acidente, os destroços da aeronave foram recuperados do pântano. Algumas peças recuperadas foram usadas novamente na frota da Dyston Airlines, o que desencadeou uma série de eventos estranhos. Vários relatos surgiram sobre avistamentos inexplicáveis de um bob na cabine e na cauda da aeronave. Passageiros e tripulantes afirmavam ter visto os 2 pilotos aparecendo em várias ocasiões. Mas agora me fala, qual desses voos mais te surpreendeu? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, vou te deixar aqui na tela outros 2 vídeos que vão te surpreender. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.